Boa tarde, a paz do Senhor, Maranata, Shalom para todos os irmãos que têm acompanhado o nosso canal de Fé Podcast. Mais uma vez estamos aqui para começarmos uma conversa que eu tenho plena certeza que vai ser de muita importância para todos aqueles que têm nos acompanhado. Hoje estamos aqui com uma mulher super maravilhosa, alguém que eu muito aprecio, muito admiro. Ela vai nos falar sobre um assunto que é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que são casadas ou pensam em ter algum relacionamento e particularmente no lado das mulheres. Nós vamos hoje tratar a respeito das mulheres virtuosas. Mulheres virtuosas, vamos aqui aprender o que é submissão. Já ouvi algumas vezes algumas mulheres a dizerem assim, que submissão é mais ou menos ser escrava, ser submissa a um homem, ser escrava de um homem, que às vezes o homem não é família, muitas outras coisas que nós temos ouvido por aí. E ninguém melhor do que a nossa querida irmã para poder nos explicar, de acordo à vontade de Deus, alguns assuntos relacionados a isso. Então, você que é homem, convida a tua parceira para poder assistir consigo. E você que é mulher, por favor, preste mesmo bastante atenção e nos acompanhe até ao final. Boa tarde. Boa tarde. Como é que vai? Graças a Deus nós estamos bem. Amém. Olha, nós estamos aqui com a irmã Margarida Ngunza. Ngunza, certo, sim, né? Ngunza. Tá bom, às vezes fico aqui a me complicar se é Ngunza ou Gunza. Ngunza. Sim. Muito bom. A nossa irmã, ela é pregadora e prega tão bem. Prega mesmo tão bem. Eu já apreciei algumas vezes as pregações que ela faz e prega muito tão bem. E temos a plena certeza de que o Senhor poderá usá-la para podermos assim falar a respeito desta situação quanto às mulheres virtuosas. Irmã Margarida, nós estamos em uma geração em que as mulheres, muitas, deixaram de cumprir aquilo que são as regras divinas para começar a fazer aquilo que o mundo faz. E é necessário que nós chamemos a razão, chamemos a atenção a essas mesmas mulheres para voltarem àquilo que são as Sagradas Escrituras. Mas o problema é que nós, às vezes, não conhecemos as tais Sagradas Escrituras. E melhor, melhor do que ninguém, a irmã Margarida, para poder nos explicar a respeito dessas situações. Então, indo já para aquilo que é o nosso tema, mulheres virtuosas. Como ser uma mulher virtuosa? O que é uma mulher virtuosa? O que é que a irmã Margarida trouxe para nós? Então, nós quando estamos a falar de mulheres, são pessoas muito especiais. Porque a mulher, ela tem características muito diferentes dos homens. E nós, como mulheres, precisamos agradecer a Deus. Falar, Senhor, obrigado por me fazer mulher. Porque eu, como mulher, consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo que o homem não consegue fazer. E uma das primeiras perguntas que eu preciso me colocar é: quem sou eu? E ontem vimos isso, né? Quem sou eu? Se eu perguntar para a pessoa, quem é você? Ela vai pensar, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou esposa. Mas nos esquecemos de algo muito importante. Quem é você? Antes de qualquer coisa, eu sou filha de Deus. Como mulher, quem é você? Eu sou filha de Deus. E como filha de Deus, eu carrego características de Deus, da parte de Deus. Então, ser mulher vitoriosa é alguém muito especial. E a Bíblia faz menção quando diz que mulher vitoriosa, quem o achará? E essa é uma pergunta muito especial. E Provérbios capítulo 31, versículo 30, responde muito bem essa questão. Diz, olha, enganosa é a graça e a vaidade, mas a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher de Deus é aquela que teme ao Senhor. E nós hoje podemos analisar. Eu um dia fiz pergunta para um grupo de mulheres. Eu perguntava o seguinte: como é que vocês gostam de ser conquistadas? Vocês gostam de ser conquistadas pela aparência ou pelo caráter? Uma boa parte das mulheres que estavam lá falaram: olha, nós gostamos, para ser sincera, nós gostamos de ser conquistada pela aparência. E não, mas o caráter é importante. Eu disse, é importante, mas a aparência hoje é mais importante. E eu fiz a seguinte pergunta depois. A característica da mulher com o tempo vai mudando. Ninguém vai ser virgem para sempre. Quando a pessoa casa, depois tem que se deixar de ser. E você vai um dia ter filhos. Os mesmos seios que tiveste no passado não vai ser o mesmo depois de amamentar um bebê.
Então, quando você é conquistada pelas características físicas, pela formosura, simplesmente, isso depois torna-se uma vaidade. Você não vai ser gostosa para sempre. Depois você vai terminar de ser quê? De ser gostosa. Mas quando alguém te conquista pelo caráter, para sempre. O caráter para sempre. Porque se você tiver com alguém que sabe conversar, com alguém que tem caráter, na tua ausência ela vai te representar. Mas quando você conquistar alguém, dizia eu para eles, quando você sendo conquistada pela aparência, é só momentâneo, é só para sexo e mais nada. Depois do sexo, o que acontece? Porque depois não vai ter conversas entre vocês, porque há mulheres hoje que pensam que ser mulher é só doar o corpo e mais nada. Então, esse é o nosso maior problema hoje na sociedade. E a Bíblia faz menção de que a mulher que teme ao Senhor. Então, o maior princípio de uma mulher vitoriosa é temer a Deus. E a Bíblia, em Mateus 6, capítulo 33, começa com aquilo que é o mais fácil para a nossa vida. Em primeiro lugar, vamos buscar o reino de quem? O reino dos céus. Esse é um elemento importante que nós mulheres hoje temos dificuldade. Deus nos dá a oportunidade de primeiro lhe buscar. E depois diz outras coisas. Quais são outras coisas? Tudo que vem depois de Deus. Então, tudo que vem depois de Deus, Deus vai te dar depois para quê? Para acrescentar. Mas o mais importante é colocar o Senhor em primeiro lugar. Deus precisa estar no lugar que Ele merece. Então, a mulher que teme a Deus é aquela que coloca o Senhor no seu devido lugar. Outro elemento importante, quando você teme a Deus, olha, uma das principais razões e da minha maior conquista na Terra, a minha maior decisão foi aceitar Jesus. Porque depois de aceitar Jesus, Jesus me apresentou outras coisas. Sim. Então, você conhece Jesus, e Jesus Cristo é a porta do teu sucesso. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer Jesus, você vai ter um marido maravilhoso, vai ter filhos cheios de bênção, você vai ter amigos que valem a pena, porque uma mulher que tem Jesus, ela tem tudo. É uma mulher que edifica, é uma mulher com valores, com caráter. Então, é esse tipo de mulher que a sociedade hoje precisa. E é para isso que a nossa virtude como mulher precisa levar em conta não pelo que nós somos por fora, mas pelo que nós somos por dentro. Amém, amém. Muito bom. E falando mesmo ainda sobre o que temos por dentro, e não simplesmente pelo que temos por fora, o texto que a irmã Margarida citou é o Provérbios 30, que fala Sim. sobre a mulher virtuosa. Eu já li esse texto e nos versículos mais abaixo, ele diz assim que a mulher virtuosa é aquela que acorda de manhã cedo, vai à sua lavra e traz comida em casa e todas essas coisas. Na verdade, uma vez eu estava a conversar com um grupo de mulheres e eu estava a dizer que a mulher virtuosa é aquela que também procura trabalhar e trazer sustentabilidade em sua casa. Mas elas discordaram totalmente comigo, porque tem-se dito que o trazer alimentação em casa é única e exclusiva responsabilidade do homem. Será que a mulher ajudar ao homem trazer alguma alimentação em casa faz parte do requisito de ser uma mulher virtuosa, ou simplesmente a mulher tem que ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa e nada mais do que isso? Muito bem. Vamos voltar naquilo que é o Gênesis capítulo 2. Deus, quando fez Adão, depois dele fazer Adão, fez os animais depois e Adão nomeou os nomes, deu nomes para os animais. E tudo aquilo era muito bom. Mas Deus depois viu que Adão estava só e precisava fazer algo, precisava fazer alguém que poderia fazer companhia. Olha, vamos ver só o que Adão diz no versículo 23. Disse Adão: "Este agora é osso dos meus..." Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Certo. Diz o seguinte: Adão, este agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então, o papel da mulher na vida de um homem, ela está aí como ajudadora. Ajudadora em quê? Em todos os aspectos. A mulher está aí onde o homem muitas das vezes não consegue fazer. E a mulher está aí onde o homem consegue fazer também. Então, eu como mulher, e do jeito que está a nossa sociedade hoje, o custo da vida está muito elevado. Certo. Agora, se eu esperasse o meu marido sair
para trazer hoje o alimento em casa e temos uma vida estável, claramente que nós hoje vamos ter dificuldade de ter uma vida que nós almejamos ter. Então, como mulher cristã e não cristã, é preciso ter dependência financeira. Faz bem a alma. Você respira bem, porque uma mulher... Algumas mulheres estão frustradas, por quê? Porque elas dependem 100% do salário do marido. E esse salário já não chega para quê? Já não chega para nada. E quando já não chega para nada, aí começa a haver a frustração de quê? De algumas mulheres, porque no lar, o maior problema dos homens é sexo. Mas para as mulheres, o maior problema é dinheiro. Por quê? Porque muitas mulheres não foram educadas a trabalhar. Não foram educadas a trabalhar. E quando você não é educada a trabalhar, você vai ver que o salário está a demorar. Você fica deprimido, o salário está a demorar, não tem uma dependência financeira, não teve educação financeira. E pensa, ela banca em casa, dependendo que o dia 31 termina, para que não, olha, o marido tem que trazer o salário. Não é necessariamente isso. Mas desculpa, senhora Margarida. Eu não sei se isso está na Bíblia, né? Mas eu ouço muitas pessoas a dizerem que antigamente as mulheres não trabalhavam, mesmo na questão da Bíblia, não trabalhavam, ficavam simplesmente em casa a depender do homem. Essa coisa da mulher trabalhar é uma questão de modernismo e não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com... Ou seja, não é espiritual, não é um requisito que Deus deu às mulheres saírem de casa e trabalhar. Tem que esperar simplesmente o homem. Porque a Bíblia também não faz menção, ele não diz assim, olha, mulheres fiquem em casa simplesmente, cuidarem do vosso marido, dos vossos filhos. Embora que a Bíblia faz menção em Gênesis, na entrada do pecado, diz para Adão que do suor, do teu pão, do teu suor comerás o pão. Certo. Falava para Adão, e ele distribuiu diversas características segundo o pecado de cada um, para as mulheres. Você sentirá dor quando tiver filho. Para Adão também, você vai ter que trabalhar e suar para comer. E claramente nós vemos na Bíblia diversas mulheres aí com um papel fundamental a servir, mesmo as Marias, Madalenas aí, quando Jesus ensinava, enquanto ensinava, elas estavam sempre aí no preparo das coisas para servir melhor o seu mestre e os discípulos. E hoje, nós, não fugindo do contexto passado, e a forma que eles viviam no passado não é a forma que nós vivemos hoje no presente. Por exemplo, eles não tinham como... nós hoje temos facilidade de vender tudo e qualquer coisa, desde que seja lícita, segundo a vontade de Deus. Embora que algumas mulheres no passado não trabalhavam de uma forma a ter um salário digno, mas existem algumas que costuravam, que faziam tendas dentro da Bíblia. Então, as mulheres também sustentavam também os discípulos. Era conhecido de quem? Das mulheres. E as mulheres, para sustentar e dar apoio aos discípulos, tinham que fazer que eles tinham que claramente trabalhar. Porque precisamos tirar isso da nossa mente, que o 100% do salário deve ser... O homem aí é o cabeça do lar, claramente que ele é o provedor do lar, mas nós como mulheres podemos fazer a nossa parte e ajudá-los para que, de uma forma ou de outra, a nossa vida possa correr da melhor forma. E uma mulher que trabalha, tem dependência financeira, pode escrever mais feliz do que uma cunanga que espera todos os dias à espera de 1.000 kwanza, 2.000. E outro problema que se levanta é o quê? Por exemplo, hoje as mulheres clamam por uma mesada. Certo. Não, nós temos que ter mesada. Só que as mesadas são para os filhos, são para pessoas que não trabalham, que não têm idade para trabalhar. Por exemplo, se meu marido trabalha, eu não vou esperar ele fazer distribuição e depois me dar uma mesada. Não, o dinheiro é nosso. Eu sei quando é que eu vou usar, como que eu vou usar. Eu só falar, amor, olha, vou precisar do cartão, uma calçada descolou, vou comprar. Uma mulher com sabedoria, o marido sabe, eu confio na minha esposa, sabe que vai comprar o necessário, depois vai vir trazer o cartão da normalidade. Agora, não seria bom as mulheres hoje aclamarem por mesada. Não é necessário clamar por mesada. O dinheiro é vosso. Você usa quando quiser, desde que é de acordo às vossas necessidades e que teu marido te confia. Porque uma mulher que gasta à toa, não vou lhe dar o cartão. Então, o meu problema. Então, eu já não trabalho e gasta à toa, é complicado. Porque se a mulher trabalhasse, não ia clamar por uma mesada. Depois dizem, o dinheiro do homem e da mulher
mulher é uma bênção. Então, se Deus deu uma sagrada, a mulher que deu uma bênção. E algumas pessoas são frustradas hoje, porque, infelizmente, elas esperam todos os dias por um salário do marido. E o marido tem vários compromissos. Mas se os dois trabalhassem em casa, poderiam conseguir dividir as despesas com normalidade e teriam uma vida mais tranquila e mais feliz no lar. Amém. 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 Irmã Margarida, quando está-se a falar de mulher virtuosa, acredito que não está-se a falar simplesmente das mulheres casadas. O grande problema é que quando se fala mulher virtuosa, vamos já logo no marido, nos filhos, e esquecem das solteiras também, né? Atualmente, muitas mulheres têm se entregado à prostituição, à promiscuidade e muitas outras coisas por causa mesmo de dinheiro. E muitas delas até são cristãs. E não somente dinheiro. Há aqui uma situação que eu gostaria muito de levantar concernente a relacionamentos, nesse caso de namoro. Muitas mulheres às vezes não conseguem ter maturidade suficiente para ter um namoro com alguém. Numa época em que os homens, vamos aqui a falar, por exemplo, de fornicação. A Bíblia diz que não se deve relacionar-se sexualmente com alguém muito antes do casamento. E os homens atualmente são daqueles que dizem, olha, eu não vou aguentar... Tenho que provar. Eu não vou aguentar ficar assim sem antes tocar. E algumas mulheres vão dizer também, eu não vou ficar com alguém que não me dá dinheiro. Então é aquela, o homem diz, eu não vou ficar sem provar, e a mulher diz, eu não vou ficar sem que me dê dinheiro. Parece que há uma troca dentro desse namoro. Então, o que a irmã Margarida tem a dizer com relação a esta situação que, infelizmente, a sociedade tem enfrentado entre o dinheiro e o sexo? Primeiro, o termo de prostituição é muito complexo, porque algumas pessoas dentro da prostituição não é só por causa do dinheiro, é o vício. O convívio com algumas famílias levam algumas miúdas a se prostituírem. Algumas pessoas começam muito cedo, sem saber que estão já a se prostituir. Vimos caso de alguém que a tia lhe direcionava alguém para dormir. Ela só era criança. E ela foi crescendo com aquilo. Estragou a vida da pessoa totalmente. Então, ela já está aí. Não é só por dinheiro, porque ela já está viciada, já está acostumada. E outra pergunta quem tem que dar dinheiro? Eu não sou teu pai, não sou tua mãe. Eu, no meu ponto de vista, dar dinheiro na namorada você até pode dar, se você quiser. Mas eu não sou teu pai, não sou tua mãe. Quem tem que te sustentar são os teus pais. Agora, na minha casa, aí sim eu tomo a responsabilidade que você é minha, eu vou pagar o que você quiser. Mas na casa do teu pai, a responsabilidade é dos teus pais. Assim como eu não posso te dar dinheiro para você, eu não estou falando que o homem não pode dar, mas não como uma obrigação, porque é fulano, ele é bem agarrado, ele não me dá dinheiro, calma aí. Não, mas dizem, se ele não te dá no namoro, no casamento, não vai dar. Por exemplo, eu falo isso hoje, eu casei com o melhor homem da Terra, do planeta Terra, não existe. E o meu marido sempre foi alguém extremamente econômico. Ele não dava dinheiro assim por dar. O que acontecia? Ele já me deu dinheiro no namoro várias vezes. Várias vezes não, pouquíssimo. Dá para contar pouquíssimo. Como eu também, já lhe ajudei várias vezes. Já lhe ajudei. Até eu me recordo quando nós casamos. Ele ainda estava a se formar. Nós vivíamos do pouco do salário que era meu, onde eu trabalhava, depois me pagaram uma recompensa, vivíamos daquele dinheiro aí, mas enquanto ele estava a se formar, eu lhe ajudava e ele também me ajudava. Isso é muito normal, ajudar quando alguém precisa. O que não é normal é as mulheres de hoje olharem o namorado como fonte de renda. Por exemplo, uma mulher no namoro não pode lavar a roupa do namorado. Eu não sou tua mãe, não sou ainda tua mulher. Então, o que acontece? Algumas pessoas casam no namoro sem perceber. Como eu não posso, o sexo é exclusivamente para casados. Sexo é bom, faz bem, mas exclusivamente para quem? Para casados. Como também dar dinheiro para outros fins, também para os casados. Eu posso te ajudar no momento que a tua família possivelmente não tem, mas não tem que ser tipo, eu vejo homens a darem como mesada. Tem pessoas que sim, são obrigados a dar como mesada. Se não dá como mesada, vão te trocar. A pergunta é, eu não sou teu pai. Aí é onde os pais falham. Os pais precisam. Eu me recordo antes de casar, eu precisava de um computador.
precisava de um computador. E meu pai na altura não tinha condições de comprar o computador. O amigo depois ouviu, olha, a fulana vai casar. Ele chegou para mim, me ofereceu o computador. Você está precisando de um computador. Tudo bem, ele me ofereceu para mim um computador. Depois eu levei em casa o computador. Meu pai disse, elemento número 1, quem tem que ter um computador aqui quem é? Sou eu. Segundo, ele não é tão nada, vai devolver o quê? O computador. Eu disse, por quê? Pai disse, olha, o homem quando te oferece algo, ele quer outra coisa. O homem, alguns homens, nem todos, alguns homens, a maior parte dos homens, quando te oferece algo é porque quer outra coisa. Então, na minha humilde opinião, dar dinheiro mesado é para pais. Pais é que devem sustentar os filhos, pagar a formação da filha e no casamento já, aí o marido recebe que toda a autoridade que está na minha casa, quem manda agora é quem? É só eu. Eu fiz o ensino médio na casa dos meus pais. Estou a fazer faculdade na casa de quem? Do meu marido. Eu desde que casei, nunca vi ninguém me dar nenhum 5. O meu marido se bate no peito que eu é que tenho que te sustentar, só a responsabilidade dele. Mas no namoro, ele não fazia, não era obrigação dele. Tipo, a pessoa quando é agarrada, pode até te dar no namoro, no casamento não vai te dar. Também não vai te dar. Existe, tipo, o namoro é algo, infelizmente, de muita hipocrisia e muita falsidade. O namoro não é casamento. Se você quer conhecer a verdadeira pessoa é dentro do casamento. No casamento você vai falar, fulano ali anda assim descalço, banha, mete a toalha aí. Porque no namoro todo mundo é perfeito, todo mundo é espiritual, todo mundo presta. No casamento aí você vai descobrir quem é realmente a pessoa. Por isso que eu falo para as pessoas, casem mesmo bem. Porque o casamento é para sempre. E pessoas ruins demoram a morrer. Pessoas que não prestam demoram a morrer. Porque até as pessoas... E depois, a pessoa que não presta demora a morrer. E depois não adultera também. Porque ele quer te castigar, eu também. Vocês vão permanecer no sofrimento. Por isso que a presença de Deus na vida de um solteiro hoje é busque a Deus de todo o coração. A minha maior escolha na vida foi aceitar Jesus. E Jesus me apresentou meu marido. Eu acredito nisso. Jesus me apresentou meu marido. Ao me apresentar meu marido, hoje posso dizer que eu sou a mulher mais feliz da terra. Agora, se você é feliz da terra, não sei, mas o fato de me casar com ele, que é homem de Deus, não por ser pastor, mas por ser homem de Deus. E por ser homem de Deus, eu me considero a mulher mais feliz da terra. Por quê? Porque desde o relacionamento, meu marido me colocava naquilo que é minha posição como pessoa. Então, casem bem. Para quando chegar o momento, falar Deus valeu a pena esperar. Olha, esquecemos de um detalhe. A irmã Margarida é esposa de um pastor. Esquecemos esse detalhe. A irmã Margarida falou muito a respeito do dinheiro, mas a outra situação... De sexo. Sim, não de sexo. Como é que a mulher virtuosa deve se posicionar diante desta situação em que, pronto, ela quer casar, ela quer muito o homem... casar, mas só que todos os outros que estão a lhe aparecer estão a dizer, olha, antes... Se você não aceitar, eu tenho que provar. Certo. Dizem depois, que antes de me comprar o sapato, eu tenho que experimentar. Tipo, o sexo é a coisa mais valiosa que a mulher tem. É um prazer para um homem. Quando você casa, virgem, é o maior presente do homem naquele dia. Porque ele sabe que você só foi dele, mesmo só. O que acontece? Uma mulher de Deus não é conquistada por qualquer um. Não é conquistada por qualquer um. Também não, você é mulher de Deus, não é qualquer pessoa tem que te conquistar. A pessoa já orou mesmo para te chamar, para falar de você sobre amor. Tem que orar primeiro. E no princípio do relacionamento, que muitos jovens esquecem, é colocar já limites. Vamos começar a namorar e falar, olha, o meu limite é esse aqui. Eu sou de Deus, mano. E por ser de Deus, para mim, sexo é só mesmo no casamento. Se o mano concorda, vamos permanecer junto, mas se você não concorda, então infelizmente não vai dar para continuar. Tinha casos de alguém também estava nessa situação, namorou com alguém, não, você não dá sexo, foi. Namorou com outro, não, você também não dá, também foi. Foi falar comigo, eu disse, filha, você é mulher de Deus. Porque se não fosse de Deus, já se envolveu com essas pessoas. E quando o homem te ama de verdade, ele não te pede sexo antes do casamento. Porque ele sabe que você é valiosa. Pessoas que te dão valor, ele te valoriza. Agora, quando já vê, não, que você é fácil. Porque quem quer ser contigo hoje é porque já tem alguém que vai casar com ele. Porque alguns homens fazem isso dentro da igreja. Tem uma que é para petiscar, que são as amantes. E tem outra que ele não toca, porque é dele. E muitos se esquecem que aquele não toca, também tá ali tocando outra pessoa.
Isso acontece, então, alguns homens, eu já vi caso desse, o homem, hoje, ele bem feliz da vida, depois de uma pessoa, o rapaz, tá guardando a moça. Mas só ele quer saber que a moça não tá ali guardando outra pessoa. Até hoje ele tá querendo estar. Depois chamando quando ele casar. Vai ser o primeiro. Epa, nós só estamos ali olhar ainda. Nós só estamos ali olhar ainda. Porque não sei tem como eu lhe falar que ele não vai ter o prazer que muitos tiveram. Ele está a proteger alguém. Esse alguém não está ali a proteger. Isso também acontece, infelizmente, com muitas mulheres. Existem homens sérios que querem bem dele, mas eles não estão nem aí para quê? Para a pessoa. Ele está a proteger, mas alguém não está a lhe proteger. Então, como mulher, é preciso colocar limites. Olha, o meu limite é até aqui. Se você quer ficar comigo, vamos namorar X tempo. E também acho que o mais importante é a durabilidade do namoro. Certo. Vai namorar quanto tempo? X tempo. Antes disso, a apresentação, antes da televisão, começa a olhar com a pessoa. Se vai te fugir já agora antes dela apresentar no teu pai. Porque há pessoas assim, Certo. você limita já bem consciente. Olha, eu sou fulano, meu pai é fulano, é assim. Antes de tudo, a apresentação, se é para namorar comigo, eu já estou em idade X, eu pretendo casar com X anos. Se você concorda, eu até vou te aceitar. Agora, se o rapaz achar que sexo ainda é importante, que vai procurar alguém, porque tudo depende da mulher. Se a mulher Certo. colocar limites sobre sexo, porque o que o homem mais gosta na vida mesmo é isso. Então, depois de Deus, né, alguns, é mesmo isso. Então, se você não colocar limites, então não vai acontecer. Vai Amém. acontecer. Amém. Tocaste num ponto que vai nos levar a um assunto sobre a mulher ser autoritária. Nós sabemos, né, que o homem é a cabeça do relacionamento, porque a Bíblia diz que, assim como Jesus Cristo é a cabeça da igreja, o homem também é a cabeça do relacionamento. E na maior parte das vezes, quem toma a maior parte das decisões sempre tem sido o homem e não a mulher. Numa situação como a que a irmã Margarida acabou de explicar, que olha, as minhas condições são estas. Se você quiser, avançamos. Se não quiseres, não avançamos. Aí a mulher não estaria a ser autoritária. Porque alguns homens começam já a analisar a partir deste momento, né? Não, se sou como namorada já fica a determinar as coisas. E quando nós casarmos, ela não vai ser autoritária, briguenta. Acho que um homem, se encontrar uma mulher desse tipo, tem que agradecer a Deus. Porque vai dar conta que ela negou muita gente no passado. O homem que encontrar uma mulher com essas características, vai dar conta que a mulher tem firmeza, tem força de dizer não às coisas. Porque a mulher de Deus é aquela que consegue falar não às coisas. E não é ser autoritária, é colocar as pessoas nos lugares que elas merecem. E até pode soar arrogância da parte da pessoa, mas olha, quando eu falo sempre para as pessoas, elemento número 1, coloca Deus em primeiro lugar. Segundo elemento, se coloca você. Porque se você se colocar em segundo lugar, você não vai aceitar qualquer pessoa. E ele vai olhar, não, essa aqui não é qualquer pessoa. Eu falo sempre para meus colegas, não é normal todo mundo te conquistar. Não é normal, todo mundo te chama, não tem que se rever, você está mal. Porque uma mulher de valor, até para lhe chamar, você pensa 10 vezes, vou lhe chamar, vou lhe falar o quê? Essa aqui tem joelho no chão. Então, a mulher coloca limite, não é autoritária. Ela simplesmente está colocando limite. Agora, o homem, se olhar nessa expectativa de não, ela possivelmente, quando casar, não vai ter mais voz do que ele, tem problema de interpretação. Ele se encontrar uma mulher, começa a falar nada de obrigado, porque encontrei uma mulher que vale a pena. Significa que essa não foi rodada ainda. Porque se aceitar uma mulher, não, fazer sexo não tem problema. Não sei se é que olha, a mulher não pode aceitar tudo e qualquer pessoa e qualquer coisa. Mulher tem que ter firmeza, força. Claramente que no casamento a última palavra é do homem. Eu falei sempre, namoro não é casamento. Vocês estão se conhecer para formarem vossa família. Então se você não falar não estou namorado aqui, não vai conseguir falar não no casamento. Por isso que muita gente vive sob abusos de várias formas, porque no namoro não conseguiu falar não. E no casamento não vai falar não. Irmã Margarida, as mulheres às vezes não conseguem falar não, ou não falam não, por causa da questão que tem nos ensinado na igreja, a questão da submissão. Então, se eu não posso falar sempre sim ao meu parceiro, não estarei deixando de ser submissa a ele? O que na realidade é submissão? Então, vamos lá. Acho que quando nós falamos sobre a respeito da submissão, nós só olhamos no papel da mulher, no Efésios 5, e nos esquecemos do papel do homem.
Dentro, tipo, aí tem o papel da mulher e o papel do homem. A Bíblia diz para as mulheres que vocês, em Efésios capítulo 5, no seu versículo 22 em diante, até o versículo 27, diz que para vocês, mulheres, seja sujeito aos vossos maridos como ao Senhor. E quando olhamos em submissão, muita gente pensa em ser caxica, em ser burra, em não ter voz. Então, essa aqui é a mentalidade de muita gente, de muitas mulheres. Até um dia alguém já disse na mulher dele, você é minha caxica, porque Deus disse que você tem que ser minha caxica. A Bíblia não fala que tem que ser caxica. Submissão está a falar de duas pessoas que têm o mesmo propósito e a mesma missão. Onde o homem não pode fazer, a mulher está aí para quê? Para fazer, porque Deus não criou Eva nem de cima e nem por baixo, de lado da costela de Adão, mostrar para Adão a importância que a Eva tem na vida dele. Então, a mulher, a submissão da mulher aí, depois a Bíblia vai falar que respeita o teu companheiro. Então, na submissão, o maior elemento aí é respeitar. O que acontece? Algumas mulheres não conseguem colocar o marido no lugar de quê? De respeito. Não conseguem respeitar. Então, quando você não respeita o teu marido, você tira a autoridade totalmente de quem? Do teu marido. Porque quando você é submissa, mas agora a pergunta é, vou me submeter a quem? Eu submeter a qualquer pessoa. Aí a Bíblia diz que vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e morreu por elas. É submeter a um homem que te ama. E se o marido não ama? O marido não ama, vamos orar para ele nos amar depois. Ou seja, no namoro ele estava a comportar-se tão bem. Só que no casamento começou a mostrar comportamentos inadequados. Porque há muitos homens que maltratam as esposas, batem, tem aqueles que não deixam nem comida do jantar, mas querem encontrar comida. Fazem N coisas terríveis numa mulher. Eu, por ser mulher virtuosa, tenho que respeitar esse tipo de homem. Aí a Bíblia diz, pega a tua cruz e siga. Mas esse termo, pega a tua cruz e siga, não é um termo assim de burrice. Não, sou burra, vou ter que pegar a tua cruz e siga. Agora, é claramente que um homem que no namoro se comportou de uma forma, no casamento se comportou de outra forma, aí podemos já notar que a pessoa tem problema de personalidade. No namoro é outra pessoa, no casamento mudou. Como mulher, como cristã, o que eu faço para que essa pessoa volte a ser o que ele era antes no namoro? E como devo tratá-lo, porque me tratar desse jeito. Tipo, a oração de muitas mulheres em sofrimento é: Senhor, muda o meu marido. Essa é uma oração errada. A oração tinha que ser: Senhor, me muda. Por quê? Porque se o Senhor me mudar, eu vou te tratar diferente. Porque alguém que é mudado por Deus olha a pessoa imperfeita diferente. Te olha que não, essa aqui precisa de ajuda. Quem pode lhe ajudar é Deus e eu vou ser um instrumento de Deus. Por exemplo, tinha alguém que tinha um marido alcoólatra, totalmente alcoólatra, senhor, o esposo. Então, e ela, o maior desejo dele era deixar o marido. E quando um dia me encontrei com ela, eu disse: olha, você tem duas soluções, você sai de casa, você entrega esse problema na mão de Deus. Ela disse: tia, tudo bem. Eu disse: olha, a irmã Margarida não entende, meu marido bebe alcoólatra, tá? Até quando ele bebe, Satanás já tem tempo fora de casa, porque ele é pior que Satanás. Eu disse: olha, você pode mudar a história da vida do teu marido se você permitir que Deus atua na sua vida. E eu lhe fiz uma pergunta: como é que você é? Quando a mulher disse: não, eu sou uma mulher de Deus, uma mulher cristã, não sei o que. Mas como é que você lhe trata? Eu disse: não, ele trata de uma forma boa e normal. Disse: será? Se ele continua nessa vida, se ele trata mesmo bem, isso ele trata. Disse: tá bom, vamos orar que ele hoje beba. Tá bom, mas se beber, você lhe trata como o melhor homem da terra, do mundo. Vou fazer o que ele disse: olha, mete água na casa de banho e cozinha simplesmente para ele. O senhor naquele dia bebeu, graças a Deus. Até que falou graças a Deus e bebeu. Quando ele bebe, elemento número 1, ele encontra uma paz em casa. Que é aquela mulher escandalosa, afinal. Encontra uma paz em casa. Elemento número 2, a mulher meteu água na casa de banho. Ele ficou surpreendido. Essa quer me matar? Elemento número 3, encontrou comida na mesa. A mulher não fazia comida quando ele bebia. O homem foi banhar, disse: não, vamos banhar junto. Porque se metesse veneno aí, vamos morrer junto. Banhando junto. No momento que ela estava a servir a comida, ela serviu para ele, depois para ele trocou os pratos. Que se você quer me matar, primeiro vai morrer. O homem, naquele período de tempo, viu que a mulher começou a lhe tratar bem. E ele me ligou: Margarida, esse teu amigo aqui tá sempre a beber. Eu disse: não, você continua, o Senhor vai
vai selecionar. Olha, a mulher fez isso. Eu falei, faz um mês, se não está a dar um mês, é para me entregar na mão de Deus. Ela fez um mês, na mesma. O homem depois viu, não, essa mulher quer me matar. Se ela quer me matar, se me tomar veneno de rato, eu ia morrer. O que ele fez? Disse, vou deixar de beber. O homem deixou de beber. Vai ficar atento, vou deixar de beber. O homem deixou de beber. Ele, ao deixar de beber, começou a engordar. Disse, nesse veneno que tá a me meter, vou morrer já, vou morrer gordo. Disse, tá bom. Ele, como chegava em casa 22, 23 horas, disse, não, vou começar a chegar em casa às 15, porque ele era funcionário público, terminava cedo. Vou chegar em casa às 15. Chegou em casa às 15 horas. Disse, esses dias, quando você está a cozinhar, vou te fazer companhia. Você vai pedir cebola, eu vou dar cebola. Você vai pedir alho, eu vou dar alho. Eu vou ficar aí para te acompanhar. A mulher disse, tudo bem. Ele me ligou, meu marido, 2 está operado. Disse, você vai continuar lá. O homem, depois de um ano, ele não vai beber. Tá, também não morreu. Ele ficou preocupado, se quer me matar. Então, como ele chamou, disse, senhora, sente daqui. Eu sei que eu não presto. Que eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu também não te suporto, já não te suporto também. Eu sei que você quer me matar. Mas estás a demorar. Depois... A senhora disse, não, olha, eu estava aqui contigo, minha mãe também ia te enforcar. Mas eu falei com alguém e essa pessoa me mostrou algo diferente, me mostrou que se nós tratamos bem as pessoas possam mudar o nosso comportamento. Um sábado ele foi para a igreja, ele entrou na igreja, não saiu mais. Ele quando chegou na igreja, depois me falou, olha, onde é a irmã? Ele me olhou, essa irmã, se bem pequena, é que está aconselhando, não sei o que, disse, essa irmã me aconselhou, me disse isso, olha. Ele entrou para a igreja naquele dia, e a única da igreja só era a mulher, olha o poder de influência que o marido tinha. Ele entra para a igreja, leva os filhos para a igreja, depois de 6 meses, toda a família batizada em nome de Jesus. Só que no final, depois de uns 6 meses, ele faleceu de acidente. Mas o que é que a mulher ganhou? A mulher ganhou uma alma para Cristo. Ela tem certeza que naquele dia o Senhor estará lá. Ele falou, olha, vinde em mim, bendito do meu Pai, no lado direito. Então, existem homens que você pode olhar para ele e falar assim, não vale mesmo nada, não presta. Esse é um trabalho, o trabalho de julgar é um trabalho do Espírito Santo, é para Deus. Nós, como seres humanos, vamos fazer nossa parte, que é tratar bem essas pessoas. E agora a pergunta é, os nossos pecados, a forma que Jesus nos olha, se fosse para falar, esse já não tem mais solução, estaríamos aonde? Estaríamos muito distantes. Olha, a mulher hoje continua na igreja, os filhos hoje continuam na igreja. Infelizmente, o pai faleceu por acidente, mas ele morreu na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, há homens que não prestam, mas ainda assim, como mulher, precisamos respeitar e colocar o homem no seu devido lugar. No lugar de quê? No lugar de respeito. Por exemplo, eu falo muito. E minha amiga fala, Margarida, aqui, tem mais de boca. Mas a última palavra é do meu marido. É do meu marido. E é um prazer. Por quê? Porque o meu marido entendeu também, ele fez os 5. Que eu tenho que amar a minha esposa. Meu marido, eu sei que meu marido me ama. O que ele faz por mim é inexplicável. E o mais incrível é, o teu marido não tem que ser aquilo que ele é fora. O teu verdadeiro marido é quando ele está onde? Está dentro. Se ele é bom lá dentro, o que as pessoas dizem lá fora já não importa, porque ele é bom onde? É bom lá dentro. Então, eu não gostaria de ter um marido bom na rua, todo mundo elogia, mas existem lares que o pai lá fora é uma bênção, mas em casa é o próprio inferno. Então, eu preciso que o meu marido seja bom onde? Lá dentro. Então, eu falo sempre para as pessoas, a última palavra da nossa casa é do meu marido. Por quê? Primeiro porque ele é homem de Deus, eu e ele, eu erro mais. Então sempre que ele fala, não, que aqui vai dar certo, eu acredito porque vai dar certo. Porque se eu falar que vai dar certo, eu tenho muitos problemas, eu entendo as coisas de forma diferente. Então, eu sou submissa ao meu marido, graças a Deus, porque ele entendeu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Isso é um elemento importante. Os homens não podem se pedir que as mulheres sejam só submissas e não fazerem a sua parte. Não, você tem que fazer isso. A pergunta é, você faz o quê? Essa é uma questão que as mulheres têm que perguntar nos homens. Você faz que eu vou ser submissa, vou te respeitar, vou te colocar no lugar que você merece. Qual é o meu lugar? Porque um dos maiores problemas nos lares, na sociedade, é que o homem não consegue colocar a mulher no lugar de mulher e a mãe no lugar de mãe, as irmãs no lugar de irmã. O maior problema do relacionamento não é a mulher. Esta era a pergunta. Esta era a pergunta que eu queria lhe fazer, né? Porque para mulheres virtuosas, a mulher é mãe, é filha, é nora, é esposa, é muita coisa. Ela sozinha. E sozinha ela precisa lidar com todas essas coisas. Às vezes ela consegue lidar com o trabalho, consegue lidar com o marido, mas não consegue lidar com as cunhadas, não consegue lidar com a sogra. Talvez elas também tenham é quem trazem problemas, né?
Mas aqui o ensino que Jesus nos deu é que não importa muito o que as pessoas fazem para ti, mas você, como filho de Deus, é que deve ter o posicionamento. Certo. Se te deram nessa face, dá naquela outra face. Só que é muito difícil, irmã Margarida. Ter que tratar bem pessoas que te tratam mal. Sogra que, enfim, uma bênção. É raramente encontramos uma sogra que dê uma bênção. Teve a bênção de Ruth. Certo, então, certo, ninguém teve a bênção de Ruth. Tenho a plena certeza que existem muitas mulheres aí casadas que têm passado por algumas dificuldades de relacionamento com a família do marido e talvez com a sua própria família. A câmara da irmã é esta. Para deixar algum conselho para essas mulheres que têm atravessado todos esses problemas no lar por causa da sogra, do sogro, das cunhadas, enfim. Primeiro, eu falo sempre para as pessoas o seguinte: nada nem ninguém tem que atrapalhar a tua salvação. A tua salvação é mais importante do que tudo que existe aqui na Terra. E, infelizmente, nós não escolhemos taxativamente as nossas sogras e as nossas cunhadas. Nossa intenção é viver com o filho e com o irmão e com o irmão delas. Como eu já disse, o maior problema do relacionamento não está na sogra nem na cunhada, está no marido. Por exemplo, se o marido não colocar a mãe dele no lugar de mãe, e a mulher no lugar de mulher, a irmã no lugar de mulher, vai ser muito difícil. Existem muitos homens fofoqueiros. Pessoa que queimou seu arroz hoje já está aí lhe queixar. Você não vai ter paz no lar. Porque uma mãe pode até perdoar muita coisa, mas quando a mãe não perdoa, uma nora que faz valer no filho dele. Ela até pode se dar bem contigo, mas o coração está lhe doer. Então, o que tem que acontecer? Orar pelo teu marido ter juízo. Primeiro, é verdade, ora pelo teu marido. Se o teu marido tiver juízo, ele vai conseguir direcionar bem. Porque a mãe e a irmã, o que acontece? Nós como mulheres precisamos entender a nossa função como esposa. O que a mãe do meu marido lhe fez, eu não faço. Não aguentaria fazer. Ela ficou 9 meses na barriga da senhora. Amamentou durante 2 anos. Ficou doente, então não estava lá. Eu preciso reconhecer o esforço dessa pessoa. Também como sogra, tem que entender. O que eu faço hoje, você como mãe, não pode fazer. Você não pode fazer como você é mãe dele. Então, e como irmão, eu tenho que agradecer as cunhadas, porque o tempo que o vosso irmão viveu aí, vocês lhe trataram bem, corretamente. Mas agora, na minha casa, quem manda é o meu marido e eu. O resto já não tem voz. Você não pode apanhar 2 táxis para falar que essa mesa aqui não está boa. Aqui nessa posição não fica. Quem te deu esse direito para falar que essa mesa aqui, a casa é tua? Mas quem tem que falar se não é a nora? O marido é que tem que falar, olha mãe, essa casa é de quem? Essa casa é de da minha mulher. Quem manda é quem? Somos nós. Ah não, fui na casa do fulano e encontrei panela preta. O teu marido, o teu filho gosta de comer nas panelas pretas. Fui na casa do meu filho e encontrei, não vai rolar fora. Ah, teu filho gosta de beber e não vai rolar fora. Porque, não, tipo, a paz de espírito deve ser mais importante do que a opinião das pessoas. Existem sogras terríveis, existem cunhadas terríveis. E você já não tem mais solução. Se vou fazer o que, meu Deus? Faz a tua parte. Entrega na mão de Deus. Porque o mais importante é o que Deus sabe de nós. Porque tem pessoas que não querem mudar. Algumas cunhadas pensam que você está vivendo bem. E você é culpada do sofrimento dela no lar dela. E algumas sogras pensam, não, como carreguei meus filhos 9 meses, eu tenho que fazer que tenho que viver nas custas dos meus filhos. As mães têm que entender que, e também falando as pessoas, não casem com o Moisés da família. O libertador, do Moisés da família, aquele que sustentava a casa antes de casar. Quando esse casa e não sustenta como sustentava anteriormente, tem um problema grave. Se ele metia arroz e fuba tudo na casa da mãe, quando ele casar, não vai meter, tem mais possibilidade de meter. Quem é a causadora do problema? É a esposa. Porque você não está ajudando os nossos filhos a nos sustentar. O que os pais têm que fazer é o quê? Educa os filhos a serem homens. Para quando você um dia morrer, ninguém ora, não, minha mãe tem que morrer para ficar naquele terreno aí. E algumas mães não educam os filhos a serem homens e mulheres. Educam os filhos a permanecerem filhos para sempre. E quando ele tiver já mulher, vai olhar para você morrer. Vai viver lá na tua casa com a mulher dele. Então, eu como nora, eu tenho que fazer minha parte. Tratar bem as pessoas. Eu hoje na minha vida, se você me gosta ou não, não me importa. Eu não me importa. Eu vou te tratar da forma que você merece, como filha de Deus, por você existir, para mim já é fundamental. Agora, o que você sente por mim, meu irmão, é teu problema com Deus.
tem alguém aí me esperar importante que é Jesus. Então eu tenho que me focar nele. Se a cunhada me gosta, amém, louvado seja Deus. Se você vir na minha casa, eu vou te tratar devidamente como você merece, porque você aqui também é nossa rainha, irmã do meu quê? Irmã do meu esposo. Se for minha sogra, eu vou te tratar também devidamente. Eu, para mim, não me importa o comportamento das pessoas. O importante para mim é o que eu faço pelas pessoas. Agora, muitas noras se prendem o quê? Se prendem em competir. Não compete com ninguém. Faz tua parte. Você mesmo é mulher. Você mesmo é a dona do multicaixa. Você é mesmo mulher dele. Então, faz tua parte como mulher. Porque não existe um homem feliz. Não existe na Terra um homem feliz onde a mãe e a mulher dele não se dão bem. Olha, a maior felicidade do homem na Terra é quando a mulher e a mãe se dão bem. Podem não ser amigas, mas aquele respeito aí tem que permanecer. Um homem, quando a mulher dele trata bem a mãe dele e a mãe trata bem a mulher dele, esse homem aqui ganhou na vida. Irmã Margarida, pronto, somos mulheres. E há uma situação que eu gostaria de entender que eu nunca consegui compreender mesmo. E acho que a irmã Margarida vai poder nos dizer. Por quais razões é que as sogras e as noras nunca se dão bem? Na maior parte das vezes nunca se dão bem. Qual é o problema então? Às vezes o pai não se mete muito, às vezes as cunhadas não se metem muito, mas a sogra e a nora têm sempre muitos problemas. Para uma mãe, o filho é sempre filho. E a mãe, e as mães, quando o filho casa, ela sente que lhe tiraram também um pedaço do coração dela, só levar algo precioso. E as mulheres, as meninas, são mais achegadas aos pais, na maior parte das vezes. Já os homens são mais achegadas às mães. Então, quando o homem casa, a mãe sente que me roubaram o quê? Que me roubaram a minha herança. E se a mãe não tiver discernimentos para conseguir lidar com essas emoções, vai olhar a nora como irrevale, não como filha. E o maior problema é, você não pode olhar na tua nora como nora, olha mesmo como filha. E assim, porque se você olhar a mulher do teu filho como filha, você vai lhe amar. Se você lhe olhar como nora, não. Porque se você olhar na tua sogra como mãe do teu marido, olha. E tua mãe também, você vai fazer o quê? Você vai lhe amar. Porque você veja hoje muitas jovens, quando a família dele vem, muitas mulheres, quando a família dele vem, até o frango sai. Mas quando é família do homem, até a botija sai da cozinha. Onde se essa botija vai aonde? E eles perdem muita bênção. E eles perdem muita bênção. Por exemplo, na família do meu marido, por exemplo, o meu sogro, quando quer o dinheiro, nunca liga no pastor. Sabe, não vão lhe dar. Meu marido vai dar dinheiro. Ele liga para mim primeiro. Vai falar assim, olha, mãe, como? Vamos precisar de X. Quando eu ligar no teu marido, você liga já na mente. Ele fala, já que não, o pai já ligou, mas lhe dá só, porque o meu marido é economista. Tudo que sai tem que ser, tem que ter um balanço. Não está no orçamento, não sai. E aí, às vezes ele precisa de urgência, então ele tem que me pedir. Minhas cunhadas nunca, desde que nós casamos, nunca pediram nada no meu marido, nunca. Eles ligam para mim, olha, Margarida, eu vou precisar de uma saia, tá bom, eu vou te dar saia. Tem alguém que vai defender essa semana. Já me ligou, olha, vou defender, não sei o que. Eu já sei que ela quer alguma coisa. Eles não ligam no meu marido para lhe pedir isso. Porque o meu marido me dá autonomia de lidar bem com a família dele. E eu tenho uma outra família. Porque eu não vejo minha cunhada como cunhada. São minhas irmãs, são minhas miúdas. São irmãs do meu marido, não são minhas irmãs. Você quer que eu quero isso? Eu vou lhe dar. Meu marido fala, não, já dá muito mimo. Mano, essa é muda lavar outra roupa. Essa é muda a cozinha para você. Então, se eu tenho essa mentalidade de que elas são especiais para ele, devem ser especiais para mim. Então, a sogra não pode ver a nora como irrevale, nem tua filha mesmo também. Porque se você tratar bem a tua nora, teu filho vai te dar dinheiro com facilidade. Sim, se você tratar bem a tua nora, teu filho vai te dar dinheiro com facilidade. Se a nora tratar bem a mãe do marido, vai ter a paz que ela precisa. Uma precisa do dinheiro do filho e a outra precisa da paz. Porque uma nora que se dá bem com a sogra, o filho até vai falar, olha, tipo, o filho não precisa dar o dinheiro, a nora que vai levar lá. Fala, dá então o dinheiro na tua mãe também. Então, e as sogras perdem essa bênção. Não querem saber das noras, infelizmente, e a nora que fica com o dinheiro de quem? Do filho. Então, é um problema emocional. As mães pensam que as noras nos roubaram o segundo marido. Mãe, olha, a conversa está maravilhosa, mas já estamos há quase 1 hora conversando. Já? Já, 1 hora já conversando. E vamos mesmo já, né? Final. Estamos já na quase a reta final. Mas antes de dares a reta final, eu tenho só mais uma pergunta para lhe fazer. Nesse caso, gostaria que esclarecesses um assunto ainda sobre mulheres virtuosas. Mas esta é para jovens. Eu gostaria que a irmã Margarida desse um conselho
específico mesmo para mulheres jovens? Alguma coisa que tem a ver com virtude, com ter virtudes na juventude? Primeiro, para muitas mulheres, para todas as mulheres, o pilar de tudo bem é ter Deus no coração. Se você tiver Deus, você vai ter todas as coisas boas ao seu lado. E outro elemento é vê-la pelo caráter. E a aparência física é algo temporário, que não é para sempre. Vê-la pelo caráter. E depois, saiba colocar limites em todas as pessoas da tua vida. Não importa quais são as pessoas. E algo muito importante hoje, não tem olho no dinheiro. O dinheiro se trabalha com o tempo. E quando nós, como mulheres jovens, conseguimos colocar limites e conseguimos não ter olho no dinheiro como único fim da vida. Porque hoje as mulheres, porque os homens se querem sexo, porque outro lado quer o quê? Quer dinheiro. E as pessoas da igreja, como não da igreja, então coloca limites. Outro elemento muito importante para jovens hoje. Uma mulher de valor é aquela que Deus transformou por dentro e até fora. E algumas pessoas dizem, não, o importante é o caráter, lá dentro, né? Só que o caráter define roupa. O caráter define roupa. Alguém com caráter não veste qualquer roupa. Porque alguém com caráter, ela vai no espelho e fala, Senhor, estou aprovada. Senhor, posso sair. O nosso corpo, a Bíblia faz menção que é templo do Espírito Santo. E existe parte do nosso corpo que tem que ver é a pessoa santa também que é teu marido. É a pessoa santa que é teu marido. Então não vendemos os produtos desnecessários que não estão à venda. Então algumas mulheres não se respeitam pela sua forma de vestir. Vestem muito mal. E a pessoa que vai te conquistar, eu estou atrapalhado. Porque alguém de valor também, ele vai olhar para você, vai falar, não, essa aqui não é mulher para levar em casa. É uma mulher muito fácil. Mas quando você veste decentemente, vestir decentemente não é seja a velha do bairro. Não, eu falo sempre para as pessoas, olha, vale a pena ser uma velha de Deus do que uma moça do diabo. Então, sejam mulheres de Deus. E outro elemento importante, não viver por comparações. Algumas pessoas, só porque o fulano conseguiu, também vai conseguir. É pessoas que se formam, casam, têm filho. Há pessoas que primeiro têm filho, depois se formam, depois casam. Então, a minha vida não pode ser a tua. As minhas decisões não podem ser as tuas decisões. Então, a forma que eu levei a minha vida, você tem que pegar o positivo. Não, fulana casou, também vou ter que casar. Calma aí, ela casou, orou e Deus lhe atendeu a oração dele. Então, cada jovem precisa esperar o seu momento. Quando chegar o momento, vai fazer que vai brilhar em nome de Jesus. Outro elemento importante é também, existem muitas mulheres que querem baixar todos os níveis. Eu vi um dia alguém cristã a discutir, a baixar todos os níveis. Tipo, quando você discute com alguém, já está acostumado nessa vida, essa pessoa está acostumada a banhar na lama. É mesmo, quando falo que é porca, não é porca, porque não banha, é porca de pensamento. Está acostumado a banhar na lama. Mas como mulher de Deus, eu aprendi, meu pai me ensinou, nunca leva desaforo para casa. Jesus me ensinou que o silêncio é para os sábios. Então, nem tudo é para responder. Um dia eu vivi um episódio. Eu estava certa, mas eu não permito. Eu não permito que alguém levante a voz. Para mim, levantar a voz é algo muito exagerado. Você não é meu pai nem nada, você vai levantar a voz. Então, alguém levantou a voz. Fiquei muito chateada naquele dia. Também levantei a voz. Eu tinha razão. E as pessoas que estavam aqui falando, você tem razão, não sei o que, tudo bem. Só que quando aquele dia foi o pior dia da minha vida. Por quê? Porque eu cheguei a um nível que não merecia baixar. Eu não precisava baixar certos níveis. Há certos níveis de mulheres que você não aquela pessoa já está acostumada naquele nível para ter confusão. Só que nós também estamos lá no nível de quem? Das pessoas a fazerem confusão. Eu cheguei em casa, refleti, todo mundo, não, Margarida, eu vi que fizeste, você tem razão. Todo mundo sabia que eu tinha razão, mas a minha consciência sabia que eu não tinha razão. Por quê? Porque eu não preciso passar por aquilo. Por quê? Porque eu sou filha de Deus e os filhos de Deus aprendem a viver no silêncio, a responder o silêncio. Hoje, falo sempre para as pessoas, o que você achar de mim, amém, é importante para você, fica com você, mas eu em nenhum momento vou baixar o teu nível. Por quê? Porque não vale a pena. A nossa paz de espírito deve ser mais importante. E algumas moças hoje baixam a todos os níveis. Você não precisa baixar todos os níveis. Deixa, quem é porco, continua sendo porco. Quem é de Deus, continua a brilhar em nome de Jesus. Então, como mulheres jovens,
vocês podem mudar a história da vossa vida se vocês colocarem Deus em primeiro lugar. E depois, não vivem de opiniões, porque quem vive de opiniões não cresce. Porque se você meter uma ação, uma fração, não te ficou bom, vai se trocar. Então, depende simplesmente da opinião de Deus, que é mais importante. E outro elemento importante, não existe homem perfeito que não tem pecado, mas existe característica de homem de Deus que você pode ver e falar, não, que esse aqui é homem para mim. Um homem que respeita a família dele vai te respeitar. O homem que bate a mãe dele vai te bater também. Então são esses comportamentos, esses itens importantes que como uma mulher de valor precisa ter Deus em primeiro lugar e outras coisas serão acrescentadas. Amém. Amém, amém, amém mesmo. Olha, nós estamos muito felizes mesmo pela tua presença aqui. Podemos aprender muito e tenho plena certeza que as mulheres que estão lá em casa vão aprender muito. E qualquer homem que estiver a assistir-nos vai chamar a mulher dele, vai chamar a namorada, a mãe. Olha, mamãe, é assim que as coisas têm que ser. Então, nós desejamos que o Senhor abençoe rica e poderosamente a irmã Margarida e ao melhor marido do mundo, Muito que é o teu obrigada. marido. Então, esteja à vontade para mandar saudações a quem desejar. Nós queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, por nos dar essa oportunidade para falar para vocês e para a pessoa que está do outro lado também, é só acreditar, como eu dizia, no momento difícil eu sei como o Redentor vive. E também o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então essas são as palavras todas para vocês, que o sofrimento não é para sempre e que Deus, no final de tudo, vai te dar a vitória que você merece, porque você é um vencedor. E estamos na Terra com um propósito. Descubra o seu. Amém. Amém. Então, são essas palavras que nós deixamos para os irmãos que nos assistem. Desejamos também que o Senhor abençoe rica e poderosamente a todos vocês. Já sabem, curtam os nossos vídeos, partilhem. E para aquela pessoa que se compadecer com o ato que temos feito, né, de levar a mensagem, estamos abertos para doações. Ou seja, nós necessitamos da tua doação para levarmos a palavra de Deus até onde der, não é? Então, que o Senhor abençoe a todos nós e voltaremos na próxima entrevista. Que o Senhor esteja com todos nós e muito obrigada.